efetivamente passei a tratar e a me interessar mais pelo processo editorial, esse é um livro que eu conheço de cabo a rabo. E esse livro, ele é uma resposta de Ludwig von Mises ao marxismo. E eu assisti os vídeos do Gustavo durante muito tempo. Então eu assisti praticamente todo o curso dele de Marx. Eu devo ter assistido mais pelo menos uns 20 ou 30 vídeos dele. E como eu disse, pude ouvir hoje a defesa, doutorado, ainda não está disponível. Não consegui ler o Marx e a História, mas vi boa parte do seu mestrado. Então, para mim, quando você coloca, principalmente como uma pessoa que sabe lógica, você fez o primeiro vídeo contra Ludwig von Mises, você nele disse que o argumento do cálculo econômico estava contido nesse livro aqui, As 6 Lições. Isso aqui é uma palestra. Que a LVM fez questão de que fosse significativamente maior do que ele precisaria ser. Na segunda oportunidade que o senhor Gustavo teve de apresentar efetivamente o ponto contra o cálculo econômico de Ludwig von Mises, ele utilizou um livro, que na verdade é um artigo que Weber, o próprio Max Weber, pediu a Mises para que colocasse em seu journal, em que ele faz uma apresentação do ponto desse livro aqui. Mas as ideias de Mises contra Marx, inclusive o prefácio inteiro desse livro dedicado a Marx, com mais citações a Marx do que páginas no livro. Então significa que várias páginas têm 2, 3, 4 citações a Marx. Estão contidas nesse livro aqui, que eu trouxe para o Brasil. Então, por saber disso, os 2 vídeos que foram feitos me fizeram estranhar. Caramba! O Gustavo é uma pessoa que tem capacidade de entender elementos fundamentais de lógicas não clássicas. Ele é uma pessoa gabaritada. E por que ele faz isso com Mises? E aí eu preciso perguntar. Você entende que talvez tenha sido um pouco irresponsável atacar um autor como Ludwig von Mises, que foi professor de Schultz, Alfred Schultz, o criador da fenomenologia da sociologia, Vogelin, Felix Kaufmann, Hayek, Habermas e tantos outros que tiveram, Robbins, Lionel Robbins, que tem o texto seminal sobre metodologia da ciência econômica, e não ter se atentado ao fato que o principal argumento dele contra o cálculo econômico está nesse livro aqui, e que os pontos dele contra o socialismo de Marx estão nesse livro aqui, dependendo da sua resposta, nós teremos 2 debates. Em um deles, eu terei a convicção de que você é uma pessoa que vale a pena debater. E eu tentarei lhe convencer. 1 minuto. No outro, eu terei a convicção de que talvez seja o caso de debater para o público. Convencer o público. Mas eu realmente acredito que a gente pode ter um ponto em comum mais tranquilo do que se poderia imaginar aqui. Machado. Certo. Então, o centro da pergunta é por que eu não usei o socialismo do Mises, né? Por que você não usou e, ao ter usado, descobriria Marx aqui. Certo. Bem, eu fiz 2 vídeos sobre Mises no meu canal, que eu me lembro. Pode ser que tenha alguma coisa que eu mencionei em um outro lugar. E o centro ali, para mim, não era fazer exposição do livro do Mises, fazer análise do livro do Mises, analisar o conjunto do que o Mises pensa a respeito de Marx, mas era tratar desse tema em particular do cálculo econômico. Por quê? Porque esse tema foi universalizado no Brasil pelo Olavo de Carvalho, que ele sempre, no arcabouço, né, no conjunto de coisas que ele retira da cartola para combater Marx, o marxismo, o socialismo, sempre surge a questão do cálculo econômico. Mises teria provado que o socialismo é impossível por causa do problema do cálculo econômico. Se não há mercado, não há preço. Se não há preços, não tem como fazer cálculo econômico e etc. Então, são 2 vídeos voltados para esse tema em particular. Não pretendi fazer exegese textual em nenhum deles. Mas a pergunta é um pouco estranha, na minha opinião, porque o tema do cálculo econômico que está nesse livro, que eu saiba, é o único lugar que ele procura tratar isso, é basicamente uma adaptação do artigo que ele publicou 2 anos antes, que, salvo engano, eu mencionei. Não me lembro de ter falado no meu vídeo que nas 6 lições ele trata desse tema. Não me lembro. Não foi no primeiro livro, porque eu tenho esses livros digitais, né? Eu não sou estudioso de Mises, nem tenho interesse de ser. Eu estudo pela influência que tem em vários grupos na sociedade hoje. E o que eu tinha físico lá na minha casa era 6 lições. Então, para me mostrar um livro do Mises, é um livro de propaganda, tem algumas coisas curiosas, eu mostrei esse livro, as 6 lições, né? Os outros eu tenho digitais no meu computador, então não me lembro realmente de ter dito, as pessoas podem rever o vídeo aí, de ter falado que ele aborda esse tema nesse livro.
né, no livro As 6 Lições. Então, e o que eu falo no último vídeo, eu trato realmente desse tema, é que vocês podem ler a tradição marxista inteira, Marx, Engels, etc. Esse problema do cálculo econômico não existe, isso é um falso problema para a tradição marxista. Quando é que isso surge? Eu fiz um vídeo para fazer essa contextualização, e que vai daí, e eu já explico como. Isso começou totalmente por fora do marxismo, com a ideia, em 1908, um autor italiano chamado Enrico Baroni, ele publicou um livro, dentro da tradição liberal que ele é, inclusive, ligado a Voiras, que é um autor francês, tentando mostrar a possibilidade de um socialismo de mercado. Tá? Esse socialismo de mercado, você teria, os consumidores comprariam no mercado, conjunto da população, mas a relação entre bens de capital, venda de insumos, meios de produção e tudo, seria uma instituição pública, mas queria, digamos assim, simular o mercado por meio de um cálculo econômico. Né? Então, ele lançou esse artigo em 1908, teve muita repercussão, vários autores abordam esse tema, e a primeira resposta que esse tema surge com Mises é uma palestra que ele dá em 1919, respondendo não diretamente ao Baroni, mas um cara que descende dessa discussão, que é o Otto Neurath. Otto Neurath, ele tinha uma ideia um pouco diferente da do Baroni, mas ele parte dessa discussão, ele faz cálculos em termos de quantidades físicas de produto e não diretamente em dinheiro e preço, mas foi um autor alemão que ele, com a experiência da Primeira Guerra, ele falou, olha, aqui na Primeira Guerra teve mais ou menos esse cálculo econômico, segundo ele, que ocorreu devido à economia de guerra da Alemanha. Então ele fala, e a Alemanha não passou por crise de superprodução e tudo mais, é isso que tem que acontecer na sociedade como um todo. E o Mises, em 1919, responde ao Neurath, tá entendendo? Ele responde ao Neurath e depois ele transforma isso num artigo, em 1920, que ele enxerta nesse livro. Que é um livro que realmente trata... O processo é o contrário. Ele enxerta nesse livro. Já começou a ser escrito em 1916. Tudo bem, mas a publicação dele é 22, que seja do meu conhecimento. Cada vez que ele interrompeu aqui, eu parei o tempo, tá? Tudo bem, sem problema. Tranquilo aí. Sem problema, tá de boa. E aí, esse livro foi publicado em 22, até onde eu sei, se for outra data eu estou realmente errado, mas que eu saiba ele é publicado em 22. A diferença, e realmente é um livro, que ele passa ali 150 páginas tratando sobre Marx, sei lá, não me lembro, tem muito tempo que eu vi isso aí, mas aí depois quando ele vai falar do cálculo econômico, vocês vão poder ver na parte do cálculo econômico que o tratamento a Marx e a tradição marxista desaparece, porque a origem do artigo vem de outro debate. Tá entendendo? E depois ele vai tratar de um capítulo que eu não me lembro mais o nome, que vem Marx de novo, ele volta a tratar do cálculo econômico uma segunda vez e Marx desaparece novamente. Então o debate descende dessa discussão com o pessoal do socialismo de mercado. Só que, nesse período, a Revolução Russa tinha ganhado uma enorme projeção, porque cresceu em 17, mas eles acharam que não ia durar uma semana. No início dos anos 20, aquilo já tinha uma repercussão gigantesca pela Europa. E Marx, que era só uma dos autores das correntes socialistas, já tinha se tornado dominante com o impacto da Revolução Russa. Então, o centro do livro dele é Marx. Agora, a discussão do cálculo econômico não surge nem em Marx, nem em tradição marxista, nem sequer a palestra inicial que ele dá em 1919 tem o marxismo como alvo central, e depois ele enxerta isso num livro que trata de várias correntes, que me lembro, mas o marxismo é a central, sem dúvida nenhuma, mas puxando uma discussão